Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, em nosso curso prático de prática em processo do trabalho, prática trabalhista, processual. Neste exemplo, nós vamos ainda continuar falando sobre erros comuns que colegas advogados no dia a dia fazem quando vão construir a sua petição inicial e aí abre brecha para que na contestação seja explorado esse erro e muitas vezes acaba o quê? Tendo o advogado do empregado um prejuízo. Por quê? Porque aquele pedido mal feito pode ser julgado inepto. Hoje nós vamos trabalhar com um exemplo de como não se deve fazer um pedido trabalhista, mas perceba, pedido genérico. Isso é muito importante que você recorde. Quando nós falamos de direitos trabalhistas, nós vamos ter dois tipos de direito trabalhista: as verbas salariais e as verbas não salariais. As verbas salariais, elas têm repercussão, vão repercutir, vão gerar reflexos em outras verbas. Por exemplo, se o trabalhador recebe salário, ele vai receber também o FGTS, que vai ser depositado na sua conta vinculante, vai ter direito ao proporcional, em 13º e férias, 13º final do ano, férias quando esse trabalhador for gozar o seu descanso. Então nós já sabemos, se é natureza jurídica salarial, gera reflexos. Agora, algumas verbas não têm natureza jurídica salarial, e sim de indenização. Se tem natureza jurídica de indenização, não tem reflexos esses que eu falei. Mas, muitas vezes eu me deparo com petições iniciais em que é uma verba de natureza salarial, deve ter reflexos, mas o colega advogado, ao redigir a sua petição inicial, acaba utilizando esse termo pedido genérico. Requer horas extras e reflexos. Quando você só coloca e reflexos, isso é pedido genérico. Então vamos dar uma olhada. Esse também é um caso que eu recebi, esse já algum tempo atrás, deve ter já uns 2 meses, eu recebi de um colega para fazer a contestação trabalhista. Quando eu fiz a leitura lá nos fatos e fundamentos e depois no pedido, me deparei com essa situação, pedido genérico. Observe, lá nos fatos e fundamentos, o advogado vem narrando, tudo certinho, tudo tranquilo, toda a situação que vai delimitar, a sua área de atuação, o seu pedido. Só que quando ele vai adentrar especificamente no pedido, olha como que ele finaliza. Desta forma, requer sentença, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau a ser apurado em perícia, bem como reflexos legais. Aqui está o erro, bem como reflexos legais. Não se pode colocar desta forma. E aí lá nos pedidos ele repete: sentença reconhecendo como devido o adicional de insalubridade em percentual apontado em perícia e definido em sentença, bem como com os reflexos de lei. Então são dois tipos, ele coloca reflexos legais e depois reflexos em lei. Duas observações. Primeiro, específico a insalubridade. Quando eu trabalho com a insalubridade lá no curso de Direito Material do Trabalho, ou seja, os direitos trabalhistas de cada trabalhador, quando chegamos na insalubridade, nós trabalhamos com a insalubridade no grau mínimo, médio e máximo, 10%, 20% e 40% do salário mínimo ou do piso da categoria se tiver na convenção coletiva. Mas quando eu vou trabalhar esse direito material na prática material, na prática já trazendo para o processo do trabalho, eu explico que você pode pedir 10, que é grau mínimo,
20 que é grau médio ou 40 que é grau máximo, mas quem irá efetivamente dizer qual o grau, em primeiro momento, o médico perito ou o engenheiro perito que for realizar aquela perícia. Em segundo momento, o juiz, o magistrado, ao analisar aquele laudo, ele vai verificar se o perito fez o enquadramento correto e aí o juiz vai aplicar 10, 20 ou 40%. Não raras vezes o perito fala que é 20%, mas o juiz fixa em 40%. Um exemplo clássico é a limpeza de banheiros públicos, né, com grande volume de pessoas que circulam naquele ambiente, e também quem trabalha com a limpeza ou trabalha em setores de insalubridade de risco biológico, hospitais e assim por diante. Mas aí eu trabalho específico esse tema lá no nosso outro curso. Já quando eu falo, veja, em pedido genérico, reflexos legais, o problema é que não foi respeitado o que está em quê? No artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Lembrando que esse artigo 840, parágrafo 1º da CLT, refere-se ao rito ordinário, comum. Se for o sumaríssimo, 852, né, lá é a 1, inciso 1 da CLT, rito sumaríssimo. Então, nós temos esses dois artigos que temos que observar, rito ordinário e rito sumaríssimo. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o decídio, o pedido, perceba, o pedido que deverá ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. Por isso que não se pode ter, após a reforma trabalhista de 2017, que não se pode ter pedido genérico. Antes da reforma trabalhista de 2017, tinha jurisprudência no TST que recepcionava, que dizia que podia ter pedido genérico e aí eram os que estavam em lei. Muitos recursos de revista, quando chegavam no TST discutindo essa matéria, o TST acabava reformando o acórdão, né, que tinha reconhecido a inépcia e dizia expressamente que era possível, nesses casos, um pedido genérico. Com a reforma trabalhista, não é mais possível. A parte, né, esqueceu, no mínimo, de especificar os reflexos que deseja, a exemplo. E aqui eu trago novamente os reflexos, que é a parte padrão, né? 13º, férias, FGTS, a multa de 40%. Tá? Lembrando que se é um adicional de insalubridade e recebe todo mês, ele vai compor inclusive as horas extras, adicional de função e outras verbas mais. Por isso que é importante você trazer também, né, os reflexos para aumentar o valor que esse trabalhador ou trabalhadora tem para receber e, via de regra, aumentar os seus honorários. Já se você vai defender a empresa, um modelo, isso aqui é só um modelo, é a base, é a síntese da sua defesa. Com base nessas informações, você vai construir a sua defesa, certo? Então você vai colocar lá, é uma preliminar, inépcia da inicial, justamente por conter um pedido genérico. E aí você inicia, por exemplo, a reclamante, tanto no corpo da petição inicial quanto nos pedidos, fez pedido genérico referente aos reflexos, neste caso, do adicional de insalubridade, mas poderia ser qualquer outra verba de natureza salarial. Adicional noturno, periculosidade, horas extras, adicional de função e assim por diante. Trago, né, eu tenho por hábito fazer um recorte do que está na petição inicial, colocando aqui na defesa, para ficar uma parte visual melhor, mas fica a critério de cada um, né, é uma sugestão. Nos pedidos eu trago da mesma forma, demonstrando que tanto no corpo
quanto na parte específica dos pedidos, segue de forma genérica igual. Entro depois fazendo a ligação já com os fundamentos jurídicos. Entretanto, a forma como exposta configura inépcia da petição inicial quanto a referidos reflexos, ou seja, da forma que está posta, não é devido reflexos de referida verba principal. É que a petição inicial está em desacordo, ou seja, está em infração ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Se fosse rito sumaríssimo, estaria aqui o artigo do rito sumaríssimo. Coloco aqui o texto, evidencio. Já na sequência, eu também tenho por hábito colocar algumas jurisprudências. É obrigatório? Não é obrigatório. O juiz já sabe isso de cor e salteado, mas eu sempre gosto de deixar mais evidente possível qual é o direito que eu estou perseguindo, mas não é necessário, tá? Jurisprudência, legalmente falando, a necessidade dela é para fins de quando você vai trabalhar no recurso de revista, né, a divergência jurisprudencial. Né? Em outra forma, não precisaria estar aqui, mas eu gosto de colocar. Lembrando que se vou colocar uma jurisprudência, eu vou colocar do tribunal que eu estou trabalhando. Este caso é uma defesa de Santa Catarina, Tribunal 12ª Região. Aí continuo, cadê aqui também 12ª Região. E aqui, quando eu coloco, normalmente eu uso 3 decisões e mais, posso aqui, neste caso, colocar do mesmo tribunal ou já colocar de um outro tribunal, só para reforçar que tem passando que é uma decisão mais uniforme dos regionais, mas fica a teu critério também. A minha petição de defesa está muito extensa, são muitos temas, aí eu não recomendo colocar nem o texto de lei, nem a jurisprudência. Alguns processos chegam para a gente trabalhar com muitos temas. Então, quando tem muitos temas, tente não colocar nem texto de lei, nem jurisprudência, senão a defesa acaba passando de mais de 15, 20 páginas, aí vai ficar cansativo. Conceito, jurista A, B ou C, aí tenta não colocar, certo? E aí eu já vou partindo para a parte final. E mais, da forma que está o pedido, o mesmo caracteriza cerceamento do direito de defesa da reclamada, pois lhe retira o direito de contestar cada um dos reflexos. Claro, pensa comigo. A pergunta que eu faço é, requer os reflexos legais, mas quais reflexos legais você quer? Ah, os de lei, mas quais os de lei? Nem o juiz pode dar aquilo que você não pediu, nem eu posso contestar aquilo que você não pediu, né? Hoje é o princípio da distrição. Você pede A e o juiz vai analisar A e eu vou contestar o A. Se é algo que eu não sei efetivamente o que você está pedindo, como que a parte vai poder se manifestar no sentido de fazer uma defesa eficaz? Configura cerceamento do direito de defesa. Desta forma, tendo em vista o pedido genérico da reclamante ou do reclamante ou da parte reclamante, pugna a reclamada por sentença de inépcia desses, julgando extinto sem análise de mérito. Por que é sem análise de mérito? Porque como eu não sei efetivamente qual é a verba, o reflexo que a parte quer, o juiz vai julgar inepto, extinto sem análise de mérito, né? Só que, em tese, poderia ingressar novamente pedindo os reflexos, né? Como esse processo vai demorar, vai passar a prescrição bienal, não vai conseguir entrar com a ação novamente. E aí aqui eu convido novamente, deixo você, e eu fico à disposição para ajudar você. Estou trabalhando também com mentoria, tanto da prática trabalhista quanto a prática processual trabalhista.
Se você tem um interesse de aprimorar o seu conhecimento, já teve as primeiras sentenças, percebeu que poderia oferir mais, ir além do seu conhecimento atual, eu posso te ajudar. Tenho mais de 20 anos de advocacia trabalhista, mais de 15 anos de docência. Docência do ensino superior, direito, ciências contábeis, administração, pós-graduação. Já fui coordenador do curso de direito, coordenador de núcleo de prática jurídica. Ou seja, tenho uma bagagem, um know-how que eu quero compartilhar com você. Me chama no WhatsApp, vamos conversar, bater um papo, né? E aí verificar qual a sua necessidade, qual a sua dor, certo? Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.